Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos. Mais um dia compartilhando o pão para edificar a nossa fé e trazer sabedoria ao nosso coração. E o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo o guerreiro Marcos, capítulo 2. Eu quero ler com vocês o versículo 4, que diz assim: Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Glória a Deus. Irmãos, esse é um dos primeiros milagres que Marcos relata do Senhor Jesus, que é um homem que ele cura no sábado, que sofria de paralisia e pelo jeito não tinha condição nem de andar. A paralisia, irmãos, ela tipifica o pecado. É bem claro nesse texto, porque o Senhor Jesus fala para os fariseus, confrontando. O que é mais fácil falar? Levante-se, pegue a sua maca e ande, ou os seus pecados estão perdoados? Fazendo assim uma clara associação aos pecados daquele homem que causava a paralisia dele. E esse homem, ele foi totalmente curado. Mas nós aprendemos algumas coisas com esse versículo, 3 coisas para falar a verdade, 4 quero falar. A primeira coisa, a palavra fala assim, por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. A multidão nos impede de acessar Jesus. A multidão muitas vezes vai causar transtorno. A multidão muitas vezes vai ser o obstáculo entre nós e Jesus. É a multidão que estava no meio do caminho, é a multidão que dificultava e ninguém abria espaço. Você percebe que ninguém faz força? E nós percebemos, pelo menos, que esse homem tem pessoas que amam a vida dele. Por quê? A palavra fala assim, então abriram um buraco. Abriram um buraco no teto. Nós precisamos, essa é a segunda coisa, nós precisamos de amigo assim, irmão. Nós precisamos de amigos que nos levem até Jesus. Nós não precisamos de amigos que nos levem para balada no sábado à noite. Nós não precisamos de amigos que nos levem para fumar maconha e cheirar cocaína. Nós não precisamos de amigos e amigas que querem apenas usar o nosso corpo e satisfazer um desejo sexual. Nós não precisamos desse tipo de pessoa perto de nós. Esse tipo de pessoa, ele nos afasta de Jesus. Nós precisamos de amigos como esse que cava um buraco no teto. E cavar um buraco no teto diz que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os anjos sobem com as taças das orações do santo. Esse subir até Deus, levar até o problema para o alto, quer dizer que nós estamos levando o problema daquela pessoa através das orações. Fala da intercessão. Esses homens eram intercessor desse paralítico, que não tinha condição nenhuma de olhar para o alto, que não tinha condição nenhuma de escalar a casa e subir no teto, que não tinha condição nenhuma de chegar até Jesus. E nós acessamos Jesus através das orações. A palavra diz em Mateus 7,7: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e abrir-se-lhe-á todas as portas. E nós precisamos, de amigos assim, amigos que intercedam por nós. Mas eles não fizeram só isso, irmãos, porque a palavra fala assim, em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele, ou seja, carregaram ele junto com a paralisia dele. A maca fala daquele instrumento que o servia para trazer algum conforto durante o seu tempo de paralisia. O que quer dizer, irmão? Quer dizer que esses homens, quando eles descem diante de Jesus, isso aqui que representa justamente a humilhação. Ninguém se acessa à glória sem a humilhação. Falei até num dos videozinhos mais curtos aí que vai ao ar, mas ninguém acessa a glória sem humilhação. Precisamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor para no tempo oportuno Ele nos exaltar. E sem humilhação, Jesus não reconhece, Jesus não perdoa pecados. Então muitas vezes precisaremos de amigos assim, junto conosco. Olha, e eu quero terminar justamente essa mensagem dizendo, irmãos, que
Existem pessoas boas, existem pessoas que não se dobraram a Baal e que nós podemos sim confiar nelas, não como confiamos no Senhor Jesus, mas que podemos confiar nelas, que a intenção delas é clara, nos amar quando querem nos levar a Jesus. Quero ler com vocês Jó capítulo 16, versículo 21, que diz: Contudo, aquele que intercede por mim, defende a minha causa diante da presença de Deus, com a disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que talvez se encontram num período de isolamento no deserto por vários motivos, Pai. Um dos motivos foi para que o Senhor mostrasse quem eram os de verdade e quem eram os de mentira. Então ajuda-os, Pai, a encontrar os verdadeiros, aquelas pessoas que são como irmãos, aquelas pessoas que no tempo da tribulação, Pai, não se importam com os nossos defeitos, que só querem nos abraçar e nos levar até o Senhor, para que possamos, Pai, sentir verdadeiramente esse amor que acalenta o nosso coração e não venhamos a sentir sozinhos, amigos sem interesses, Pai, amigos sem segundas intenções, que apenas desejam o nosso bem. Ajuda-nos também, Pai, a lidar com os nossos pecados e a entregar tudo, nos humilhando diante do Senhor e também, Pai, levando em oração, para que nós possamos futuramente também, Pai, ser intercessores pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós amamos, defendendo a causa de muitos, Pai, diante do Senhor. É o que nós pedimos hoje e oramos em nome de Jesus. É na angústia, irmão. É na angústia, minha irmã, que de um amigo nasce um irmão. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Tchau, tchau.